Muito bem, boa noite. Estamos no dia 21 de abril e estamos tendo esse tempo especial, o Bíblia Aberta, onde nós estamos estudando a volta de Jesus. E ontem nós começamos então essa série falando sobre Mateus 24, em seu paralelo também Mateus de Marcos 13 e também de Lucas 21, onde nós estamos estudando esse sermão de Jesus e o que ele fala então da sua volta. Uma boa noite aí aos queridos, a Nívia e o Almir, a Noemi também com a gente, chegando nesse tempo especial, onde a gente vai abrir a nossa Bíblia, né, no texto de Mateus 24 e vamos estudar, apenas lê-lo e interpretá-lo à luz da própria Bíblia também, naquilo que Jesus falou a respeito do fim. Temos aqui também a Ritinha, a Cris, minha digníssima esposa, também está assistindo. Isso é bom, né? Bom ela participar. Seja muito bem-vinda, Ritinha, Cris, meu amor, seja bem-vinda também. Então, os queridos que estão chegando aí na nossa live, esse tempo especial, queria já avisar você que você pode também postar suas perguntas. É claro que avisando a você que o objetivo do nosso tempo aqui não é esgotar o assunto nos seus termos teológicos, escatológicos, né? Você sabe que a escatologia é uma das doutrinas bíblicas mais complexas, porque ela existe em várias teorias, várias linhas de raciocínio dentro da ideia do estudo do fim das coisas, né? Então, a minha ideia é, humildemente, abrir o texto de Jesus e olhar para a cronologia que ele mesmo nos colocou. E quando a gente vê, então, a cronologia de Jesus em Mateus 24, e Marcos 13 e também Lucas 21, a gente vê ele falando, então, da destruição do templo, e surge, então, a pergunta dos discípulos. Depois, ele faz, então, uma afirmação de que haveria, então, um início de dores, e esse período de início de dores. Depois ele faz uma afirmação que haveria, então, uma grande perseguição, uma grande tribulação, e ao final disso, então, Jesus voltaria. Então, os eventos que marcam a volta de Jesus em Mateus 24 passam por essas duas grandes tribulações, o início das dores e a grande tribulação, e depois a volta de Jesus. Alguns sinais disso. Essa expressão início das dores vem exatamente por causa dessa ideia de uma mulher em partos, né? No parto. Começa com pequenas contrações, mas existe ali dores, e ela então vai, a dilatação e tudo que vai acontecendo com ela. É essa expressão que Jesus então acaba utilizando nesse tempo e nesse texto. Para dar um resumo do que a gente conversou ontem, então, né, Jesus, profecias a respeito da segunda vinda de Jesus e citações na Bíblia são mais de 2.500 da segunda vinda dele, para você ver o quanto a Bíblia fala sobre isso. Mas dando só um resumo da nossa conversa de ontem, os discípulos estão no templo e eles se admiram então da beleza e da grandiosidade do templo e comentam isso com Jesus. E Jesus então faz uma afirmação que assusta os discípulos. Ele vai dizer, olha, esse lugar que vocês estão vendo não vai ficar pedra sobre pedra. Então, depois dessa afirmação, alguns discípulos vão conversar com Jesus. E a pergunta deles, na verdade, é dividida em três. Primeiro, quando acontecerão essas coisas que o Senhor falou, que pedra não ficará sobre pedra? Quando será o sinal da sua vinda? Qual será o sinal da sua vinda? E quando será o fim dos tempos? Essas três perguntas Jesus então responde nas três afirmações. Haverá um período de tribulação, chamado início de dores. Em seguida, um outro período chamado a grande tribulação, ele vai chamar de grande tribulação. E só então a segunda vinda de Jesus. E ele então termina esse sermão dizendo que é uma necessidade de uma vigilância dos discípulos.
Jesus então prediz, né, a destruição de Jerusalém, seu templo, né, afirmando que pedra sobre pedra não ficaria. E isso acontece no ano 70 depois de Cristo, com o general Tito, filho de Vespasiano, que era o imperador. Ele destrói o templo e a cidade de tal maneira que o templo não foi construído mais. Até hoje não existe o templo. Inclusive os judeus esperam ainda a vinda primeira do Messias, porque eles também creem na vinda do Messias. Nós cremos que ele já veio e agora voltará. Mas eles ainda creem na vinda do Messias para ele restaurar o templo e restaurar os sacrifícios e a adoração no templo. Alguns até evangélicos acreditam nisso. Mas o que nós vemos é que esse templo, a sua glória e o seu poderio acabou porque ele simbolizava toda a religião sem Cristo. Simbolizava uma religiosidade, uma religião que negava a presença do Filho de Deus. Por isso que ele vai tentar restaurar isso, né, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abraçar vocês e vocês rejeitaram. Fariseus, essa casa aqui é de vocês, pois essa casa vai ser devastada. Essa é a promessa e a profecia que ele faz em Mateus 23. E cumpre isso em 70 depois de Cristo. Então, Jesus usa essa profecia sobre a destruição do templo para revelar que dores maiores ainda haveriam mais do que essa. Revelar que haveria um juízo final que cairia sobre toda a terra, maior do que este. E revelar o retorno de Jesus, dele, em glória sobre a terra. E esse era o propósito, então, dele usar essa figura do templo e fazer essa profecia a respeito do templo. Então agora vamos para aquilo que Jesus então disse a respeito do início das dores, que está registrado lá em Mateus 24, do versículo 4 até o versículo 14. Eu quero ler o texto para você e a gente vai também, abra a sua Bíblia aí, fique com ela aberta até para você observar e ler o texto, vendo o texto, para você perceber aquilo que disse que haveria de acontecer como sinais dessa questão da volta dele. Então, vamos ler. Mateus 24, de 4 a 14. Diz assim: Jesus respondeu. Então, os discípulos vêm e fazem a pergunta. As 3 perguntas. Quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda? E quando será o fim dos tempos? Então Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Bom, os textos então de Lucas e de Marcos reforçam isso e trazem alguns comentários ou alguns sinais a mais. A gente vai trabalhando isso durante o tempo aqui. Então, resumo sobre o início das dores. Seria marcado por alguns acontecimentos. E essa lista é uma lista grande, né? E muitos de nós gostam de especular algumas coisas, mas eu gostaria que você percebesse
uma coisa interessante a respeito dessa lista. Durante muito tempo eu dizia assim, essa lista sempre aconteceu na história da humanidade. Esses sinais, esses acontecimentos sempre existiram. Então, como é que a gente vai dizer que a gente está mais próximo da grande tribulação, para a segunda etapa? Né? Porque, na verdade, a inauguração desse período do início das dores começa com a primeira vinda de Jesus. No momento que Jesus está dizendo em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21 a respeito do fim, ele está inaugurando já esse período do início das dores. Deste momento de tribulação, mas não sendo a grande tribulação. Então, teoricamente, a partir do momento em que Jesus vem na Terra, então iniciou esse período, e esse período então vai terminar em algum momento para começar esse outro grande período, onde nós vamos ver isso amanhã, ninguém jamais viu coisa igual. Então antes eu sempre dizia assim, mas isso, esses sinais sempre existiram. Mas eu queria que você atentasse, eu vou tentar trazer para você aqui, que nesses últimos tempos, e principalmente nesses últimos 10 anos, a 20 anos da história, e 20 ou 10 anos da história, é um tempo muito curto da história, né? Não é nenhuma geração. Essas coisas estão intensificando e acontecendo de forma muito corriqueira. E antes de mais nada, eu queria dizer para você que eu não gostaria de estar gravando esse áudio, fazendo essa live com vocês, queridos, para poder gerar medo em vocês. Nada disso. Tanto é que o texto vai dizer para a gente não ter medo. Mas é para conscientizar de que nós estamos vivendo um tempo da história que esse início das dores estão chegando no seu ápice, para passar para a próxima fase. Eu não sei quanto tempo isso vai durar, não sei quanto tempo se leva para mudar a fase. O Senhor é quem sabe todas as coisas. Nós vamos ver isso amanhã, a respeito de tempos, aliás, depois de amanhã, a respeito de tempos, eras, e aquilo que tem a ver com saber o tempo que vai acontecer essas coisas. Mas nós podemos entender que há alguns sinais do que está acontecendo. Então, por isso, eu vou começar aqui falando dos sinais, mas vou sempre trazer para cá, para esse último tempo onde a gente está vivendo. Primeiro sinal que ele vai dizer, que Jesus vai dizer, tanto nas listas ali de Lucas e de Marcos e de Mateus, é a existência de falsos cristos ou falsos profetas. Versículo 5 e versículo 11. E está cheio de falsos profetas, e estava cheio de falsos profetas na época de Jesus. Tanto é que quando ele, em 44 depois de Cristo, não sei se você lembra do texto bíblico, e eu quero citar esse, já em 44 depois de Cristo, já havia então gente dizendo ser alguém que seria o Salvador, ou que teria nuances de Messias. A Bíblia vai dizer em Atos 5,36 que o Teudas, né, ele aparece reivindicando ser alguém, e o próprio Gamaliel vai dizer assim, gente, já apareceram outros. Esse Jesus de Nazaré deve ser mais um desses, né? Se ele for de Deus mesmo, vamos deixar, mas se não for, ele vai sucumbir como os outros. E esse Teudas então aparece lá em Atos 5,36, e ele era proeminente, porque Flávio Joséfo também cita que ele fazia algumas ações e tal. O que está acontecendo hoje? Acontecendo hoje é que, devido às catástrofes e às circunstâncias, o povo está cada vez menos conhecedor da palavra e mais suscetível a ouvir as palavras de alguém que o pareça ser honesto, pareça ser de credibilidade. E isso é um sinal de que nós estamos mais suscetíveis do que antes. Porque hoje, qualquer um que chegar e falar um monte de coisa, e algumas coisas derem certo, e até marcarem por sinais, eles serão seguidos.
E é muito interessante que qualquer coisa pode mexer com a gente, da gente duvidar, né? Se aquela pessoa realmente, puxa, mas olha, fulano faz isso. Olha, mas a igreja dele está cheia. Olha, mas tem tantas pessoas fazendo isso. Puxa, será que não é uma coisa boa isso? Será que isso não vem de Deus? Mas lá fala de Deus. Lá tem até evangelho. Olha só que coisa interessante. E a gente entra nessa. Para você ter uma ideia de como isso é tão forte, eu não sei se você assistiu a série na Netflix chamada Messias. Uma série que a Netflix fez a respeito exatamente de um cara na região da Palestina, que era um árabe, que estava no meio do conflito dos judeus com os árabes, e ele surge no meio do povo árabe, no meio do deserto, e ele começa a fazer alguns sinais e algumas circunstâncias, algumas coisas que impressionavam. Bom, resumo da história, eu não quero ficar dando spoiler, né? Porque é horrível quando a gente fala de uma série e depois dá o spoiler. Mas tem umas cenas, algumas coisas. Final da história, no meio da história ele aparece lá nos Estados Unidos, numa igreja, né, batista, vai ficar pior ainda o cenário, né, para nós batistas. E um pastor que estava mal no seu relacionamento, tinha brigado com a sua filha e tal. Ele acredita plenamente que aquele cara era o Jesus que veio. E para piorar, ele anda sobre as águas lá em Washington. Uma galera fica parada. E esse pastor, então, conversando com a mulher dele, diz assim: Mas veja, são sinais que se cumprem o que ele está fazendo. E eu não duvido que muitos de nós que estávamos assistindo aquele seriado, nos fizemos uma pergunta: mas será mesmo? Tá? Então, o cenário que nós temos hoje é muito mais propício a uma entrega da nossa alma, do nosso coração a alguém, a um falso Cristo, a um falso profeta. Basta ele nos prometer e, de uma certa forma, cumprir algumas coisas que nós mais desejamos. Bom, isso nós estamos falando dos falsos cristos e falsos profetas. Bom, guerras e conflitos. Se você perceber e olhar aqui para a história, eu tenho aqui alguns dados, eu não quero ficar com essa coisa muito maçante de dados, mas só para você ter uma ideia, no século XVI morreram 32% da população mundial da época, por causa de conflitos e guerras. Mas já no século XIX morreram 1,6% da população mundial. Mas no século XX morreu 4,35% da população mundial exclusivamente de conflitos. Não é aqueles que morreram de fome depois dos conflitos e as consequências das guerras. Então, estima-se que apenas no século XX morreram aí 110 a 120 milhões de mortos causados por guerra. Então, é muita gente que está morrendo, e agora os conflitos cada vez mais em todos os lugares do mundo habitado. Não houve, depois que Jesus predisse isso, não houve nenhum momento da história que não teve guerra, rumores de guerras e conflitos. Mas agora tem se intensificado cada vez mais isso. O mundo está cada vez mais em guerra, numa projeção de aumento para fazer com que aquilo que Jesus prometeu, aquilo que Jesus predisse, estaria se cumprindo. Estamos num auge dos conflitos no mundo. Fome. A gente acha que não passa fome, né? Que o povo não tem fome, mas olha só que coisa interessante. Basta uma pandemia e para que o país mais rico do mundo façam filas de pessoas pegando cesta básica. Isso aconteceu nos Estados Unidos, recentemente, essas semanas. Eu recebi uma reportagem mandada aí num dos grupos de WhatsApp dizendo disso. Filas quilométricas de americanos com seus carrões, tá? Mas pegando comida. Você imagina só,
se a população mais rica, né, talvez do mundo, tem Europa também é uma população muito rica, mas gente lá nos Estados Unidos que nunca precisou disso, nunca passou por isso, pegando comida cesta básica. Estima-se que quase 1 bilhão de pessoas no mundo hoje, 1 bilhão, então nós somos 7 bilhões, 1 bilhão passa fome, tem nutrição baixíssima, nível de nutrição baixíssimo. E dentro desses 1 bilhão, 260 milhões são crianças abaixo de 5 anos. Então o mundo está vivendo essa questão da fome, sim, numa proporção maior do que nunca a gente já viu. Precisa falar de pestes, né? Então a gente sempre puxa a peste bubônica que aconteceu lá no século XIV, mas na verdade morreram ali em torno de 150, 200 milhões de pessoas. Mas se você der uma olhada, o que assusta hoje na questão das pestes, e então a questão do vírus, né, que é o coronavírus, ele matou até hoje 180 mil pessoas, né? Mas só que o que assusta não é o número de mortes que ele trouxe. O que assusta, em primeiro lugar, é a rapidez como esse vírus conseguiu burlar uma sociedade, né, e países com um grau de resistência muito grande à enfermidade, porque nós estamos imunes a muita coisa. A peste bubônica matou milhões de pessoas porque não tinha nenhuma resistência, não tinha nenhuma medicação. Hoje nós temos laboratórios com várias capacidades de criar coisas incríveis. Nós temos uma tecnologia avançadíssima, tá? E computadores com capacidade para identificar, mapear em poucas horas ou poucos minutos. E mesmo assim, o primeiro caso apareceu em dezembro, 31 de dezembro, em Wuhan, na China. Então, em 4 meses só, ele alcançou o mundo todo. O mundo todo está curvado diante desse vírus. Em 4 meses, ele conseguiu alcançar o mundo todo. Nunca nós tivemos um vírus que alcançasse o mundo numa proporção tão rápida e tão devastadora como está acontecendo agora. Essa é uma coisa assustadora. Terremotos. Terremotos a gente sempre ouviu falar, mas no ano 2000 a 2008 aumentaram para 350 terremotos por ano. Isso quer dizer que antes era em torno de 10 a 15 terremotos. Haiti, Japão, Indonésia com maremotos e tantas coisas que a gente percebe acontecendo muito mais rápido. Nós começamos a ouvir terremotos no Brasil, coisa que a gente nunca tinha ouvido falar. Estão acontecendo nesses últimos tempos. E perseguição aos cristãos. Mas perseguição aos cristãos sempre existiu. Mas ultimamente tem se intensificado e a gente nem faz ideia. Olha só, depois de tantos anos, depois de um novo momento na história, ainda no século XX, um jornalista secular, não foi nem alguém de alguma agência missionária, chegou ao número de 300 mil cristãos foram assassinados no século XX. 300 mil, tá? Desculpa, na última década. 300 mil. Olha só coisa que conta. Perseguição, o mapa da perseguição. Se a gente dá uma olhada no mapa da perseguição, uma ONG trouxe essa informação. 60% dos países do mundo, 60% dos países do mundo têm alta ou média perseguição aos cristãos. 60% dos países do mundo. Isso quer dizer o seguinte, alta e média perseguição média é o seguinte, se você pregar, você vai ser preso. E alta é, se você pregar, você vai morrer. Está acontecendo no mundo agora. Estima-se pela Voz dos Mártires, uma ONG que cuida dos cristãos perseguidos, que 400 cristãos morrem por dia. Morrem por dia por causa da fé, por causa da perseguição.
Isso quer dizer que vai dar aí uns 146 mil por ano. Então, quer dizer que nós estamos aí muito mais, morrendo muito mais. Mas o mundo é muito mais cheio de gente. É verdade, mas há uma perseguição acontecendo e isso tem aumentado. E aumentado na sua proporção escandalosa. Apostasia, né? O que Jesus estava dizendo lá. E quando ele disse isso, há 2000 anos atrás. A apostasia hoje é muito grande. A Europa é totalmente secularizada, é pós-cristianismo. A Inglaterra, que nos trouxe o Evangelho, que muitos das nossas igrejas batistas são de uma junta de Richmond e também de outras juntas que são da Inglaterra, os Estados Unidos também, mas da Inglaterra principalmente, secularizada. A Espanha, um país que era cristão, católico, secularizado. E tem um dado muito interessante aqui. Eles fizeram uma pergunta para alguns países da Europa, dizendo o seguinte: olha, qual é a importância da fé e da religião para você? Cerca de 70 a 83% responderam nenhuma. Não faz nenhuma diferença a fé cristã para mim. Isso, estamos falando de Inglaterra, Holanda, Itália, Espanha, Suécia, esses países. Bom, tudo isso são sinais. Tudo isso mostra que a gente está vivendo um tempo diferenciado, queridos. Nós não estamos vivendo num tempo de normalidade. Nós estamos num período chamado início das dores, mas no fim do início das dores, onde o início de tudo isso, de tudo que eu estou dizendo, está se intensificando cada vez mais, preparando o ambiente para a vinda desse terceiro momento, dessa grande tribulação, onde vai surgir uma estrutura, um sistema, uma ação chamada abominação da desolação, que Jesus disse sobre isso, o abominável da desolação. Essa preparação para o que a Bíblia chama do anticristo. Tudo isso está sendo preparado e cada movimento que a humanidade tem feito tem mostrado isso. Mas qual é a nossa função nessa história? Jesus faz algumas advertências. Ele diz: não tenha medo. E quando ele diz não tenha medo, ele está dizendo assim, não quer dizer que não vai ter sofrimento, mas não pode ter covardia, não pode ter medo de encarar a história, encarar os fatos e os sinais da história. A Igreja de Cristo está aqui, nesse início das dores, nesse momento de início de tribulação, com um propósito. É necessário que essas coisas aconteçam, para que a história que Cristo então está narrando aconteça todos os seus fatos. Mas ainda não é o fim. Essas são advertências. Então não tenha medo, mas não é o fim. Então quando você ouve tudo isso, né, e aí começa a gente querer dizer, o fim vai acontecer agora, está terminando. Não, ainda tem uma outra etapa, uma etapa mais difícil. E isso, eu gostaria de não estar dizendo isso para você. Eu gostaria de estar dizendo, não, que isso, vai ser paz, vai ser alegria. Mas qual que é a nossa função no meio disso? Qual é a nossa parte nisso tudo? A nossa parte nisso tudo é fazer o último sinal que Jesus, então, predisse acontecer. Nós estamos vivendo o ano de 2020 e aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador e nos chamamos de cristãos exatamente para cumprir o propósito de Cristo nesses tempos de início de dores ou nesse fim de tempo de início de dores.
A nossa função é pregar o Evangelho de Cristo até que venha o fim. Então, esse período do início das dores, ele é, então, marcado pela pregação do Evangelho. Agora você vai dizer para mim, pastor, será que nós estamos nesse tempo? Eu creio que nós estamos. Eu creio que nós estamos. Nós estamos num momento onde vai se abrir a maior janela de oportunidade para a pregação do Evangelho. E que em meio a todas as dificuldades que nós estamos passando, nós temos toda a possibilidade de testemunhar. Quando Jesus chama a gente, lá em Atos 1:8, os seus discípulos ali olham para ele e perguntam quando será o tempo da volta, né? E do Senhor tomar o seu reino e vir em glória e tal. E ele vai dizer, olha, o tempo e época não cabe a vocês. Mas ele vai dizer, vão para Jerusalém, esperem lá, porque vocês vão receber do alto. E vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e os confins da terra. Quando Jesus então faz essa promessa, ele está dizendo, olha, vai vir sobre vocês poder, o Espírito Santo vai descer sobre vocês vão ser cheios de poder para testemunhar. O que a gente não gosta de falar é que a palavra testemunho, no seu original grego, é martírios, que quer dizer a palavra que nós usamos como mártir. Gente que é capaz de morrer por causa de uma causa. Por uma causa. É gente que está disposto a dar a sua vida pela causa de Cristo. Então, nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor nos chama para testemunhar do Evangelho de Cristo. E aqui eu venho dizer para você, com toda a dificuldade de que essa verdade os textos de Lucas e de Marcos. Se você der uma olhadinha lá em Marcos, ele vai descrever o seguinte, versículo 11 de Marcos 13. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. E olha só o que diz Lucas. Lucas vai dizer no versículo 12, mas antes de tudo isso prenderão, perseguirão vocês, antes entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Isso quer dizer que todos os cristãos vão passar por perseguição? Não. Isso quer dizer que a Igreja de Cristo passará toda por perseguição? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que alguns de nós sofreremos sim, por causa do nome de Cristo. Alguns com grande intensidade, pode ser a morte, mas outros com certeza perderão seus privilégios sim, com certeza serão retalhados, com certeza serão humilhados, com certeza perderão seus privilégios, com certeza serão deixados de lado nas promoções, com certeza não serão benquistos, serão odiados pelas pessoas, não vai ter um prazer da presença dessa testemunha. Mas a nossa função é então pregar o Evangelho até que Jesus volte. Qual que deve ser a nossa alegria? É que quando isso acontecer, está perto a nossa redenção. Está perto a nossa ida para a glória. Qual é o problema de tudo isso? De tudo que eu estou falando com você? É porque eu e você não sabemos o que quer dizer ser testemunha. Nós vivemos num país extremamente tranquilo e pacato. Nós agora, de uns 5 anos para cá, estamos reivindicando algumas coisas, principalmente na área da política, principalmente na área do governo, das autoridades,
buscando uma justiça, buscando caráter na política. Nós estamos sendo muito mais críticos, muito mais aguerridos. Mas a Igreja de Cristo, nós nunca sofremos, muito pelo contrário. Nesse tempo agora, a Igreja de Cristo está vivendo um momento de paz, de tranquilidade. Por quê? Porque nós somos, talvez aí, 42%, está dizendo aí que nós temos 60 e tantos por cento de evangélicos no Brasil, ser o país protestante de maior evangélicos do mundo. E sabe o que está acontecendo? Nós não fazemos diferença nenhuma. Nós não mexemos, não incomodamos a Satanás. Russell Shedd dizia uma frase que me marcou muito. Ele disse, primeiro ele dizia que a Igreja de Cristo no Brasil é uma igreja com uma grande extensão de 2 quilômetros, mas uma profundidade de 2 centímetros. Ou seja, tinha uma grande quantidade de pessoas, mas na verdade poucas eram realmente cristãs autênticas. Gente que quando começa a apertar os sinais da vinda de Jesus, começa a espirrar. É gente que quando começa a ouvir que as coisas não vão melhorar, as coisas vão se intensificar, a maldade vai se intensificar, as crises serão maiores, a gente fala, não, mas eu queria o meu bem-estar. Esse evangelho, onde é o triunfalismo, isso não vai caber nesse tempo agora que nós estamos vivendo daqui para frente, porque não será pacífica mais. As coisas serão nessa luta. Só que queria dizer para você que esse evangelho do reino vai ser pregado, então virá o fim. E olha só que coisa interessante, vou dar um dado para você. Veja como isso está próximo. E é por isso que o texto de Mateus, Marcos e Lucas estão lá, para colocar a Igreja de Cristo em atenção, em alerta. Isso não está tão longe, queridos. Mas jamais eu vou dizer datas aqui, porque eu não faço a mínima ideia. Mas o que eu tenho sentido aqui é um senso de urgência. Nós estamos vivendo um tempo onde o Evangelho está sendo pregado. Quando a Bíblia fala que vai ser pregado por todas as nações, ele está dizendo todas as etnias e todas as línguas. Agora eu quero dar um dado para você interessante. Olha só, dado recente. Dos 7,6 bilhões de pessoas no mundo, existem 7.100 línguas faladas, mais ou menos. 5,4 bilhões tem já de pessoas no mundo, 5,4 bilhões de pessoas no mundo, tem a Bíblia completa, na sua língua. Ou seja, 80% de todas as línguas faladas no mundo tem uma Bíblia, exemplar de Bíblia, na sua língua. Tá? 631 milhões de pessoas no mundo têm o Novo Testamento. Tá? Então, juntando aí, vai dar 6 bilhões de pessoas. Então, mais do que 80%. 406 milhões têm porções da Bíblia, ou parte do Novo, ou parte do Velho da Bíblia. Só 209 milhões de pessoas não têm nada da Bíblia, ou seja, 3.373 línguas faladas. Falta muito pouco. Isso nós não estamos considerando essa ação de Deus através da internet, né? Que hoje eu estou falando com você aqui, mas se você replicar esse áudio no WhatsApp, ele chega a qualquer lugar do mundo na velocidade que a internet proporciona. E pessoas estão sendo alcançadas em lugares que a Bíblia não tem, não chega. A rádio e tantos outros veículos. Ou seja, a profecia de Jesus, que o Evangelho seria pregado a todas as línguas, né, e todas as nacionalidades e todas as etnias, já está acontecendo. E nós estamos próximos de terminar essa parte da história para começar o fim. Então virá o fim. O fim é marcado então por essa grande tribulação e aí a volta de Jesus. Não sei quanto tempo vai durar ainda o fim deste período que nós estamos do início das dores.
Não sei quanto tempo vai durar o período da grande tribulação, mas eu sei que depois disso vem a volta de Jesus. Eu não sei se eu vou passar pela grande tribulação porque estarei vivo, mas eu sei de uma coisa: eu estou vivendo agora num tempo onde a minha função como igreja é testemunhar do Evangelho de Cristo. Então, qual é a advertência para nós hoje? Primeiro, não tenha medo. Por favor, não tenha medo. Coloque diante de Deus a sua fé e o seu cristianismo. Talvez seja nessa noite que você tem que repensar qual é o tipo de cristianismo que você vive. Por que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador? A pandemia está nos mostrando um lado da gente que a gente não imaginava. A nossa fragilidade, o nosso medo. Não tenha medo. Não tenha medo por quê? Porque nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a noiva que Ele vai buscar. Segundo, tenha uma atitude de positiva com relação a esse tempo e abra a sua boca e a sua vida e comece a revelar o Evangelho de Cristo às pessoas. Terceiro, não se embaraça com as coisas dessa vida. Cuidado. Cuidado para você não dar mais valor às coisas dessa vida do que às coisas do alto. Toda essa história um dia vai acabar. E quando a gente olha para trás, a gente percebe, puxa, quanto tempo será que eu estou perdendo? Então, olha, não perca tempo com mágoa com pessoas. Não perca tempo se pegando com pessoas, brigando com pessoas. Não perca tempo se matando tanto para fazer algumas coisas que não vão fazer sentido nenhum. Quanta coisa você fazia antes da pandemia que agora não faz sentido nenhum. Não faz diferença nenhuma. Coloca os teus olhos naquilo que é eterno, naquilo que que vai ser duradouro. E o que vai ser duradouro é o reino de Jesus. Então é hora de você colocar os seus valores para dentro de si. Sabe, a gente é tão mesquinho, a gente perde tempo com tanta coisa. Coloca o teu foco em Jesus. Começa a fazer os acertos, os concertos, prepara o teu coração. Começa a viver a vida em Cristo Jesus com a alegria da presença dele. Começa já a desfrutar do céu aqui na terra e espalhar o Evangelho e proclamar o Evangelho através das suas atitudes, das suas boas obras, mas também da sua fé, das suas atitudes. Mostra que Cristo habita em você e assim o Evangelho está sendo pregado. Por isso, o texto de Mateus 24 é uma advertência para nós. Uma advertência para que a gente possa saber que essas coisas precisam acontecer e elas vão acontecer, querendo você ou não. E eu não gostaria de estar parado aqui na frente dessa câmera falando isso para você, mas a palavra de Deus me diz isso. Então, vamos agora viver o Evangelho. Chega de crente meia boca, queridos. Chega de viver o Evangelho pela metade. Vamos vivê-lo na intensidade, para que quando chegar esses momentos difíceis, nós o venceremos porque estamos cheios do Espírito Santo. Não tenha medo do que você vai ter que falar ou passar, porque o Espírito Santo vai, além de te confortar, além de te consolar, ele vai te orientar no que falar e vai te dar autoridade, mas só fala aquilo que o Espírito Santo mandar. Aprenda a viver na dimensão do Espírito. Essa é a lição de hoje. Essa é a lição do início das dores, que na verdade culmina na grande pregação do Evangelho. E nós já estamos vivendo esse tempo na sua plenitude. Nós estamos vivendo um tempo onde o Evangelho está sendo pregado e espalhado em todo lugar. Nunca, nesse tempo de pandemia, pessoas ouviram tanto o Evangelho. Pessoas que nunca quiseram saber de Jesus estão com os ouvidos atentos agora à mensagem. Por isso, prega o Evangelho até que venha o fim. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, se tem alguém me ouvindo que ainda não tem a certeza da salvação em Cristo Jesus, que ainda não entendeu que é pecador e que precisa daquele sacrifício do Senhor lá naquela cruz, que hoje, agora, o teu Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo, e que haja quebrantamento e arrependimento dos seus pecados, confissão dos seus pecados ao Senhor, e que haja perdão, porque o Senhor
peça ao Senhor, o Senhor já estendeu o seu perdão. Por isso, se tem alguém aqui, ó Deus, nessa noite, ouvindo essa live, nós oramos por salvação dele. Se tem alguém aqui, ó Deus, que ainda não entendeu o plano de salvação, com muito tempo de igreja, que nessa noite seja revelada, ó Deus, a palavra do Senhor. E que haja, ó Deus, então, salvação a essa alma. E não haja mais dúvida de que ela pertence a Jesus Cristo. E Pai, se tem alguns de nós que ainda estão vivendo um evangelho, ó Deus, sem sentido, sem propósito, uma cultura religiosa, uma religiosidade, ó Deus, onde Cristo não é o centro. Pai, em nome de Jesus, restaura os relacionamentos com essa pessoa e de tal forma que, a partir de agora, possamos pregar o Evangelho através da nossa vida. Pai, através de testemunho de vida, que a gente não use talvez as palavras, mas que os nossos atos falem muito mais. Senhor Jesus, espalha a Tua palavra neste mundo e alcança, ó Deus, os confins da terra, para que assim o Senhor seja glorificado, o fim possa se estabelecer, o começo do Teu reino eterno. É assim que nós oramos. Usa a sua igreja com poder e autoridade e com coragem e ousadia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. E assim, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode ir colocando durante o tempo da nossa live aqui, né? Para a gente continuar conversando, tá bom? Que Deus abençoe. E amanhã nós vamos conversar sobre um outro período, né? Que é o período da grande tribulação. Deus abençoe, queridos. Uma boa noite em nome de Jesus.